Vamos lá, moçada, tratar agora de um tema da teoria da Constituição. Quando a gente fala conceito de Constituição, está lá no seu edital, na verdade ele quer saber os sentidos de Constituição. O conceito de Constituição é algo que cada doutrinador vai ter o seu, obviamente, mas ele vai falar o quê? Uma coisa que é parâmetro, né? A Constituição é a norma mais elevada de um país e deve conter as limitações ao poder do poder estatal, que aí vai ter o quê? Por exemplo, direitos e garantias fundamentais, além de traçar regras sobre a organização do Estado e a organização dos poderes. Quando eu falo em conceito de Constituição, na verdade eu tenho que trabalhar o que alguns doutrinadores falam sobre isso. E aí vai ter 4 sentidos, basicamente. Um é o sentido sociológico. A gente vai ver que eu vou fazer uma ligação entre cada um deles com uma expressão-chave e o pensador, ok? O segundo é o conceito político. O terceiro vai ser o conceito, ou sentido, né? Jurídico. E um menos conhecido, menos falado, mas também nós vamos trabalhar aqui, o sentido culturalista. E aí a gente vai traçar um paralelo, trazendo aqui quem é o expoente de cada um desses. Opa, passei aqui. Quem é o expoente de cada um deles? Quem me interessa? No conceito sociológico, o pensador que está envolvido é o professor Ferdinand Lassalle. O professor Ferdinand Lassalle vai estar aqui no sociológico. No político é o professor Carl Schmitt. Já no jurídico é o papa do direito constitucional de todo mundo, acredito, posso falar sem medo de errar, a figura do Hans Kelsen. E por fim, a gente vai ter aqui o culturalista, vai ser o professor J.H. Meireles Teixeira, que é o professor José Horácio. Esse é brasileiro. A gente vai trabalhar aqui com essa perspectiva do que vai aparecer na sua prova. E o que aparece aqui na sua prova vai tentar, sempre o examinador, vai tentar te confundir, traçando um conceito com outro doutrinador. Qual a expressão-chave do Lassalle que me identifica ao sociológico? Certa vez eu estava numa aula da pós-graduação e o professor levou uma Constituição da gente. Tinha capa de Constituição, tudo igualzinho. E ele perguntava pra gente, o que é isso? E a gente, a Constituição. Só que ele pegava e folheava assim, ó, e tava tudo em branco, tudo em branco. E ele perguntava de novo, o que é isso? E a gente ficou vendido, né? Na verdade não era a Constituição, tinha capa de Constituição. E ele perguntava, por que nós respeitamos esse papel? Nós respeitamos porque esse papel simboliza a somatória dos fatores reais de poder em uma sociedade. Se a gente não respeitasse aquele papel, ele não passaria de uma mera, ó a expressão identificadora, folha de papel. Folha de papel. Também pode aparecer o que mesmo? Somatória dos fatores reais de poder. É isso que vai fazer muito efeito dentro do sociológico. Ele é sem dúvida o que mais aparece nas provas, tá? Mas eu tenho que ter muito cuidado. Então, se a Constituição espelhar a somatória dos fatores reais de poder, é Constituição. Se ela não for respeitada, se ela não tiver sustentação na base social, aquele papel não passará de uma mera folha de papel. Aquele documento será uma folha de papel como qualquer outra, ok? E a gente vai para a ciência política e o conceito do Carl Schmitt, ele na verdade vai dizer que a Constituição é a decisão política fundamental de um país. Decisão política fundamental, você viu aparecer essa expressão, você já sabe que ele está tratando do sentido político do professor Carl Schmitt. Aliás, o professor Carl Schmitt também traz outra grande contribuição, que vai trabalhar com a gente lá nas classificações das constituições. Você lembra que tem uma constituição que é chamada de formal
e outra que é chamada de material. A nossa é qual? Formal ou material? Aproveitando. A nossa é formal. A Constituição formal é aquela em que tudo que está dentro da Constituição é considerado constitucional. Não tem hierarquia. Tem um artigo que é sempre muito lembrado, o artigo 242, aquele que fala o Colégio Dom Pedro II fica no Rio de Janeiro. Eu estou em choque, artigo 5º e o 242, qual que prevalece? Não sei. Ponderação de interesse no caso concreto. Tem hierarquia? Não tem hierarquia. Só que o que é materialmente constitucional? O que necessariamente deveria estar na Constituição? O direito à vida, o direito à liberdade ou o Colégio Dom Pedro II fica no Rio? Direito à vida, direito à liberdade são partes essenciais de uma Constituição. Seriam Constituição em sentido material, mas nós temos tudo dentro da Constituição. Então tem coisas que são materialmente constitucionais e tem coisas que são formalmente constitucionais. Então, como a nossa fala tudo, a nossa é Constituição em sentido formal. Se eu pegar a Constituição dos Estados Unidos, que tem pouquíssimos artigos, a gente vai ver que lá eles só colocaram o que é realmente constitucional. Tudo bem? Tá, aí eu vou para o Hans Kelsen. O Kelsen fala que a Constituição é norma pura. Presta atenção nisso, porque se ela é norma pura, ele vai falar, existem dois mundos, o mundo do ser e o mundo do dever ser. Onde nós moramos? Nós moramos no mundo do ser, por uma razão muito simples. As coisas são assim. Mas na Constituição está como as coisas deveriam ser. Como assim? Se você olhar lá no artigo 6º, fala, o salário mínimo é capaz de atender às necessidades disso, 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 disso. E você acha que com o valor que custa o nosso salário mínimo, ele realmente é capaz de atender todas aquelas necessidades que estão ditas lá no texto constitucional? Obviamente não. Obviamente não. Lá nos direitos sociais, salvo engano, artigo 7º, inciso 4º, né? Repara bem, você vai ver que a Constituição não vive no mundo nosso. E aí, outro dia eu vi um item numa prova que falava assim, ó, pelo sentido jurídico defendido por Hans Kelsen, a Constituição não leva em consideração fatores da sociologia, da ciência política, da filosofia. E sabe o que o item estava? Correto. Sabe por que não leva em consideração as outras? Porque a Constituição é uma norma pura, que vive no mundo do dever ser. Ela não é influenciada pelo mundo do ser. E aí tem outro filósofo lá da Alemanha também, o professor Konrad Hess, que fala exatamente o contrário. Da força normativa da Constituição, do Konrad Hess, é exatamente dizer que a Constituição de um povo é influenciada por esses outros fatores. Então, Hans Kelsen diz que não é influenciada e o Konrad Hess diz que é influenciada. Olha a divergência aí. E dois doutrinadores de muita envergadura, grandes doutrinadores aí no cenário internacional. E eu vou por fim aqui para um professor brasileiro, que é o professor José Horácio, que traz o conceito culturalista e nesse conceito ele fala na expressão Constituição em sentido total. Segundo o professor José Horácio, na verdade, o modelo por ele desenvolvido, o sentido culturalista, seria a somatória daquilo que todos os outros doutrinadores falam. Por isso ele diz na chamada Constituição total, ok? Você tem que tentar lembrar de identificar o doutrinador, a expressão-chave e qual o sentido. Se falar La Salle, sociológico, se falar Schmitt, político, falou Kelsen, jurídico, mas não troca a expressão-chave. Somatória dos fatores reais de poder, folha de papel, La Salle. Falou em conceito político, Carl Schmitt, decisão política fundamental. Kelsen, norma pura, sentido jurídico. E por fim, professor José Horácio, sentido culturalista, Constituição total. Beleza? Espero você para assistir todas as demais dicas regressivas e garantir o sucesso na tua aprovação. Um abraço, até a próxima.